Joãozinho Paulista, o João Edson de Barros, atacante que defendeu o 15 de Piracicaba, o Atlético Mineiro, CRB Campinense 13 nos anos 70 e 80, hoje vive com a família em Maceió. Joãozinho começou a carreira no 15 de Piracicaba, em 1975. Seu início foi conturbado, com brigas com a diretoria e frequentes lesões. Chegou a ser emprestado à Inter de Limeira, mas nem chegou a entrar em campo. No CRB, a trajetória de Joãozinho passou a ter bons ventos. Se tornou o artilheiro do time em 1976. Depois de um golaço em cima do Grêmio, no Olímpico, despertou a atenção de grandes times do Brasil. Foi campeão alagoano em 1976. Quem levou a melhor na disputa foi o Internacional, em 1977. Joãozinho foi contratado para reforçar o time colorado na Libertadores e no Gauchão. Chegou a ser apontado como sucessor de Dadá Maravilha. João fez até gol pelo Internacional na Libertadores. Mas não vingou no time colorado, reformulado após o octacampeonato gaúcho e o bicampeonato brasileiro. Joãozinho deixou o Inter e foi para o Atlético Mineiro ainda em 77, por indicação de Dadá Maravilha. Chegou às finais do Brasileiro de 77, era um dos reservas de Reinaldo. Joãozinho Paulista perdeu um dos pênaltis na final contra o São Paulo. O tricolor, de Valdir Pérez, venceu por 3-2, nas penalidades, após empate sem gols no tempo normal, e comemorou o título nacional em pleno Mineirão. Depois o Atlético Mineiro emprestou ao CSA em troca de Zé Preto em 1978. Na metade de 78 retornou ao CRB. Voltou ao Galo em 79, ano em que ganhou seu segundo estadual. Com o então atacante sem conseguir tanto espaço no clube de Belo Horizonte, o Campinense viu uma boa oportunidade de mercado. A Raposa foi até Minas Gerais buscar o jogador em 1979 por empréstimo e não se arrependeu. Eu estava no Atlético Mineiro em 1979 e fui contratado pelo Campinense. O presidente da época, José Aurino de Barros Filho, foi até Minas Gerais ver se eu conseguiria ir por empréstimo. A proposta foi boa e eu fui. O Campinense fez um bom time, e conseguimos ser campeões, disse. A temporada de Joãozinho e do clube foi muito boa em 1979. E cheia de histórias inusitadas, como a do carro Uma Brasília, que ele ganhou após um clássico e a de um possível boicote da torcida raposeira em um jogo do Campeonato Brasileiro. Sobre a Brasília que ganhei foi uma proposta do presidente, José Aurino. Ele disse que, se eu fizesse um gol contra o Botafogo da Paraíba, me daria uma Brasília. Marquei e ganhei o carro, conta o goleador. Naquela temporada, o Campinense foi campeão paraibano em cima do Botafogo após um empate por 1-1 na decisão. Na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Campinense passou da primeira fase, com a quinta posição no seu grupo. Aquele time do rubro-negro contava com outras figuras conhecidas da história do clube, como Gabriel, Timbó, Benício, Bebeto e Alberi. Artilharia e título pelo Galo da Paraíba. Joãozinho Paulista parece que tinha alguma coisa com os galos. Ídolo do da Pajuçara, jogou no Mineiro e ainda foi jogar no Paraibano. Após sair do Campinense, o então atacante voltou para mais uma das suas muitas passagens pelo CRB, onde ficou em 1980 e 1981, até ser contratado pelo ex-presidente do 13, Petrônio Gadelha, naquele momento diretor de futebol do Alvinegro da Borborema. A proposta foi maior do que a de outros clubes. Eu disse que iria, então. E fizemos uma máquina de fazer gols, num time que tinha eu e Lulinha, lembra Joãozinho? De fato, foi uma máquina de bola nas redes adversárias. De uma vez por todas, o jogador gravou a sua marca no futebol paraibano, sendo campeão pelo Galo e se sagrando artilheiro do estadual de 1981, com 30 gols marcados. O 13, naquele torneio, marcou 91 gols em 44 partidas. Na sua quarta passagem pelo CRB, mais um estadual. Dessa vez, foi o de 82. Joãozinho Paulista é um dos maiores artilheiros da história do CRB, com 190 gols,
e foi artilheiro do Campeonato Alagoano em 3 ocasiões. Também defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto em 1984 no Campeonato Paulista. Lá, o atacante jogou ao lado de jogadores como o zagueiro Paulo Nelly, o goleiro Luiz Henrique, o meia Péricles, entre outros. Retornou mais uma vez ao CRB e se transferiu em 1985 para o Goiás, e mais uma vez artilheiro e ídolo no Centro-Oeste brasileiro, Joãozinho foi campeão goiano em 1986 pelo Goiás. Permaneceu no Goiás até 1987, quando se transferiu para o Brasil de Pelotas em 1988 e Remo, não obtendo muito sucesso em ambos. Em 1989, Joãozinho vai para o Ferroviário do Ceará e por lá deixou sua marca de artilheiro mais uma vez. Retorna mais uma vez para o CRB naquela que seria sua última passagem pelo Galo da Pajuçara. 1990. Não dava para encerrar sua linda passagem no futebol da Paraíba sem passar por João Pessoa, a capital do estado. E foi o Alto Esporte que, em 1990, resolveu investir no atacante, que vinha de 2 boas performances na dupla de Campina Grande. E não tinha como ser diferente. Gols e títulos novamente na trajetória paraibana do atacante, que fez parte do título estadual do Alvirrubro em 1990, ao lado de Salerno, Adailton, Neto Surubim e outros companheiros. Jogou no Alto Esporte até 1991. Em 1992, Joãozinho encara outro desafio, e entra para a história de outro clube, o Icasa de Juazeiro do Norte, que conseguiu a façanha de ser campeão cearense em 1992. Em 1993, Joãozinho caminha para sua última caminhada nos campos profissionais. Ele acerta com o Flamengo do Piauí, para a temporada de 1993. Essa foi a última equipe por quem Joãozinho jogou profissionalmente. Como sempre foi idolatrado pela torcida do Galo de Maceió, Joãozinho se radicou na bela capital alagoana. Durante o mês de novembro de 2014, Joãozinho passou 11 dias internado para amputação do dedão do pé direito, em decorrência do diabetes. Atualmente, Joãozinho Paulista mora com a sua família em Maceió. O ex-jogador teve publicado um livro sobre sua carreira, que foi lançado tanto em Alagoas, como na Paraíba, os estados de maior sucesso da carreira do João dos Gols.